Bom dia, turma. Uma ótima segunda-feira. Abram o livrinho em ciências, página 228. Ciências, página 228. Na aula de hoje, iremos estudar a decomposição da matéria orgânica. Turma, vamos iniciar nossa aula entendendo o que é decomposição. Então, acompanhem a leitura. Animais e plantas mortos, fezes, urina, folhas, galhos, outras partes de plantas e restos de alimentos compõem o que é chamado de matéria orgânica. Muitos fungos e bactérias se alimentam da matéria orgânica livre no ambiente. Para se alimentar, eles liberam no meio em que vivem líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. Essa transformação química é chamada decomposição ou apodrecimento. Esses fungos e bactérias são chamados de organismos decompositores. As substâncias originadas da decomposição da matéria orgânica servem de nutriente para esses organismos, permitindo que eles cresçam e se reproduzam. Turma, a decomposição é um processo realizado pelos organismos decompositores, como os fungos e as bactérias, quando eles utilizam a matéria orgânica para a sua alimentação. Vou explicar melhor, certo? Os fungos e as bactérias, ao se alimentarem de plantas mortas, de animais mortos, de fezes, urina, folhas e restos de alimentos, eles liberam no ambiente um líquido digestivo que ajuda a quebrar esses alimentos, que ajudam a quebrar a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. E essa transformação é chamada de decomposição ou apodrecimento. Ok, turma? Portanto, decomposição é o processo realizado pelos organismos decompositores, como os fungos e as bactérias, quando eles utilizam a matéria orgânica para a sua alimentação. Turma, e atenção, é chamado de matéria orgânica os alimentos dos fungos e das bactérias, que são as plantas mortas, os animais mortos, fezes, urina, folhas e restos de alimentos. E os fungos e bactérias são chamados de
seres decompositores, ok? Tia, como é mesmo que ocorre o processo de decomposição? Turma, o processo de decomposição ocorre quando os organismos decompositores, quando os fungos e as bactérias, ao se alimentarem de organismos mortos, quebram essa matéria orgânica em partículas menores, liberando sais minerais e outros nutrientes no ambiente. Ok? Certinho? Na página 229, iremos entender a importância da decomposição. Ok? E diz o seguinte: a decomposição é um processo muito importante na natureza. Parte das substâncias originadas da decomposição fica disponível no solo, na forma de nutrientes. As plantas absorvem esses nutrientes, utilizando-os para seu próprio crescimento. Os animais, ao se alimentar das plantas, também estão aproveitando de maneira indireta os nutrientes liberados pela decomposição. Sem a decomposição feita pelos micro-organismos, a matéria orgânica levaria muito tempo para se degradar. Haveria acúmulo de animais e plantas mortos, de restos de alimento e outros detritos. Faltariam nutrientes para o crescimento das plantas, o que afetaria todos os seres vivos. Turma, quando os decompositores, quando os fungos e bactérias realizam o processo de decomposição, eles liberam para o ambiente nutrientes que estavam presentes nos restos dos alimentos mortos, ok? E esses nutrientes liberados pela decomposição são muito importantes por 3 motivos. Primeiro, esses nutrientes são absorvidos pelas plantas e ajudam no crescimento e no desenvolvimento das plantinhas. Olha que legal. Segundo, os animais também aproveitam esses nutrientes quando se alimentam das plantinhas. E terceiro, se não fosse a decomposição, a matéria orgânica levaria muito tempo para desaparecer do ambiente, ok? Um exemplo, para vocês entenderem melhor. Quando um animal morre, as bactérias e os fungos permitem que as substâncias desse animal morto, como a água, o sódio, o potássio, o fósforo e o nitrogênio, sejam novamente devolvido ao meio ambiente, servindo de nutrientes para as plantas e para outros animais, e também
não ter o acúmulo dos materiais orgânicos no ambiente, ok? Por isso é que a decomposição é tão importante para a manutenção da vida em nosso planeta. Certinho? Turma, agora coloquem na página 230. Página 230. Fluxo de energia. Acompanhem a leitura. O Sol é a principal fonte de energia para os ecossistemas. Os produtores utilizam essa energia para produzir seu próprio alimento. Parte da energia que os produtores acumulam é utilizada para seu crescimento e desenvolvimento. Quando um consumidor se alimenta de uma planta, aproveita apenas parte da energia. Se esse animal servir de alimento para outro, esse também receberá uma quantidade menor de energia. Assim, a quantidade de energia diminui ao longo das cadeias alimentares. O caminho da energia ao longo das cadeias alimentares é chamado fluxo de energia. Turma, a principal fonte de energia é o Sol, não é mesmo? E as plantas utilizam a energia do Sol para produzir seu próprio alimento. E é essa energia do Sol que ajuda as plantas a crescer e se desenvolver, não é isso? E quando um consumidor primário, ou seja, quando um animal se alimenta das plantinhas, a energia das plantas é transferida para esse animal, porém em pequena quantidade. Esse consumidor primário, esse animal, ao servir de alimento para um consumidor secundário, ou seja, para outro animal, o consumidor primário também transfere sua energia para o consumidor secundário e assim por diante. Turma, e a quantidade de energia vão diminuindo no decorrer da cadeia alimentar. A cada alimentação, menos energia é passada. Portanto, fluxo de energia é o caminho da energia ao longo das cadeias alimentares, ok? Muito bem. Turma, na página 231, iremos entender o que é ciclo da matéria. Acompanhem a leitura. Ao contrário do que acontece com a energia, que diminui ao longo da cadeia alimentar, os nutrientes e outros materiais que fazem parte da cadeia são constantemente reaproveitados, ou seja, fazem parte de um ciclo. Esse ciclo envolve os seres vivos e os componentes não vivos do ambiente, como a água, o ar e o solo. Nesse ciclo da matéria, os seres vivos decompositores têm papel fundamental,
pois os nutrientes e outras substâncias resultantes do processo de decomposição são devolvidos ao ambiente e reaproveitados por outros seres vivos. Se não existisse a decomposição, a matéria orgânica se acumularia na natureza e não existiria o reaproveitamento de nutrientes. Turma, o ciclo da matéria é o percurso que os nutrientes e outros materiais liberados pela decomposição fazem no ambiente. Ou seja, é o reaproveitamento dos nutrientes e de outros materiais liberados pela decomposição. Certinho? Por exemplo, quando um organismo morre, seus nutrientes retornam ao ambiente e podem ser novamente absorvidos e reaproveitados por outros seres vivos para a produção de sua substância orgânica. Nessa imagem, temos um exemplo de ciclo da matéria. Observem. Primeiro, podemos observar os organismos decompositores, que podem ser os fungos e as bactérias. Eles, ao se alimentarem de organismos mortos, como o coelho, quebram essa matéria orgânica em partículas menores, liberando sais minerais e outros nutrientes no ambiente, no solo, certo? Esses nutrientes são absorvidos pelas plantas, ajudando no crescimento das plantinhas. E os animais vivos também aproveitam esses nutrientes quando se alimentam das plantas. Portanto, ciclo da matéria é o reaproveitamento dos nutrientes e de outros materiais liberados pela decomposição. Certinho, turma? E assim finalizamos a nossa aula de ciências. Não teremos aula de matemática hoje. Portanto, aproveitem para revisar os conteúdos já estudados até aqui de ciências, para avaliação na próxima semana, ok? E o último capítulo de ciências iremos estudar na sexta-feira. Até a próxima aula, turma.